Nós precisamos mudar de vida. E há coisas que a gente faz, talvez algum guerreiro ainda tenha feito, ou talvez algum guerreiro ainda faça, de alguma prática que pode desagradar o coração de Jesus. Alguma prática que possa ser afastada da vontade de Deus. Aí a gente tem várias perguntas que foram feitas ao Padre Bem-vindo, e a gente tem essa pergunta aqui. Olha só que foi feita, e o Padre responde para nós. Padre, existe algum problema nas terapias alternativas? Eu fiz reiki várias vezes e usei cristais de energia. Eu estou contaminada? O que eu faço? Muitas pessoas fazendo perguntas semelhantes a essa. Muitas pessoas querendo saber se isso desagrada a Deus, se precisam abandonar isso. Com a palavra agora, o nosso sacerdote exorcista lá da Arquidiocese de Aracaju, o Padre Bem-vindo, para responder para cada um de nós. Queridos e amados irmãos em Cristo, e queridos guerreiros, um grande abraço para todos vocês. Chegou para nós mais uma pergunta sobre as terapias alternativas, por exemplo, o reiki, cristais energizados, se isso produz contaminação, etc. E o que a pessoa deve fazer, o que nós devemos fazer. Então, a nossa vida, ela é um todo. A nossa vida, nós temos a nossa vida física, que precisamos cuidar da nossa saúde física, com atividade física, com uma boa alimentação. Nós temos a nossa vida espiritual, que precisamos ter uma vida espiritual também sadia, ativa, dinâmica. Esta vem pelos sacramentos, pela vida de oração. Nós temos uma vida psicológica, precisamos também deixá-la sadia, através das boas relações, das boas amizades. Mas nós não podemos, sob hipótese alguma, nós cristãos, nos envolvermos com culturas pagãs, que através de objetos como cristais, o reiki ou terapias alternativas, possam canalizar espiritualidades, possam canalizar outras coisas que não estão na vontade de Deus. Quais são as questões graves? A primeira questão grave é que essas coisas se tornam janelas e portas para criaturas malignas. A segunda coisa pode nos colocar no campo da idolatria, atribuir poder a objetos, a cristais, a isto ou aquilo, que é diferente dos sacramentais. O sacramental em si não tem poder, uma cruz benta em si não tem poder, porque um sacramental é um sinal da graça de Deus, e bento produz naquele ambiente aquele sinal da graça de Deus, diferente dos sacramentos. Os sacramentos são sinais que significam e realizam a graça. Por exemplo, a água benta pela água benta é um sinal sacramental, mas a água benta no batismo realiza a salvação. Então nós devemos renunciar, nós cristãos, nós católicos, renunciar a todas as terapias alternativas que envolvem filosofias orientais, que nos coloca às portas da idolatria e às portas de canalizar, porque são janelas e portas para outras coisas. E o que a pessoa deve fazer? Já está implícita na pergunta. A renúncia. A pessoa ela deve renunciar. Se tem objetos em casa, cristais, budas, coisas de outras religiões, a pessoa deve desfazer desses objetos, quebrando, queimando, jogando fora. Então os nossos objetos sagrados são bem nítidos. O crucifixo, a Virgem Maria, etc. Numa confissão, a pessoa pode colocar isso na confissão, pedir a Deus a misericórdia, a remissão, por talvez aquele pequeno ato de atribuir a objetos e coisas o poder de proteção, etc. Não, a graça vem através da fé e através dos sacramentos. Que Deus te abençoe e te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém. E olha, o Padre vai fazer essa iluminação de tantas dúvidas que muitas pessoas têm. E eu sei que aqueles guerreiros que já são antigos no nosso exército de São Miguel, já estão calejados, já sabem
do perigo que existe nessas coisas. Desde o início do nosso exército, que muitos testemunhos têm acontecido de libertações, de pessoas que na sua ignorância não sabiam e procuraram em lugares errados e tiveram consequências muito ruins. Mas olha que graça maravilhosa, o Padre não somente está esclarecendo do perigo dessas terapias alternativas, do perigo da contaminação espiritual, mas ele amanhã fará uma oração de renúncia, exatamente para que toda a influência do inimigo que possa ter entrado na sua vida por causa desse mal possa ser quebrado. Olha que coisa boa, como é bom ter um sacerdote que busca a santidade, que ensina a doutrina certa daquilo que a igreja ensina, porque o nosso povo, como diz lá em Oséias capítulo 4, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento se envolve com essas coisas e acaba tendo problemas gravíssimos. E como é bom quando você descobre logo e faz logo o corte dessa semente ruim do inimigo. Então, se você teve alguma contaminação espiritual com algum tipo dessas coisas, cristais de energia, reiki e tantas outras terapias novas que vão aparecendo, tantas coisas estranhas que acabam levando a um certo tipo de idolatria. Você lembra aqui de um caso do Padre Rufus? A mulher foi para um lugar de qualidade de vida e quando chegou lá, fez um tipo de yoga e um tipo de dança e ficou possessa. Foi algo gravíssimo. O Padre Rufus ficou horas para descobrir a raiz do problema até que ela contou, né? Então, meus irmãos, amanhã no nosso Rosário da Batalha, o Padre Bem-vindo vai fazer essa oração de renúncia para que seja cortada toda contaminação espiritual vinda desse tipo de terapias alternativas, de coisas esotéricas, de coisas espirituais que não eram de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Caríssimos irmãos, depois que nós tomamos consciência do que são as falsas religiões, do que são as falsas filosofias e que podem ser canais de contaminação para a nossa vida, agora, neste momento de oração, nós precisamos renunciar. Por isso você pode, em oração com a mão direita levantada, você pode fazer a seguinte oração de renúncia, com seu pensamento, com o seu coração. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nós confessamos, nós professamos que pela graça batismal e pela graça do chamado, nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos à igreja, pertencemos pelo poder da fé, tudo aquilo que nos conduz à vida eterna. E desde a vocação dada por nós pelo Espírito Santo, nós aderimos ao Senhor Jesus, aderimos à sua palavra, aderimos aos seus ensinamentos e aderimos à sua presença. Por isso que em nome do mesmo Senhor, Jesus Cristo, nós renunciamos. Aí você diz, eu renuncio às falsas religiões, renuncio às falsas filosofias, renuncio à contaminação, renuncio a depositar a minha fé em objetos, em cristais, em situações que são condenados pela palavra de Deus, como também renuncio à adivinhação, à consulta às cartas, ao tarô, à consultas a magos e adivinhos, e busco simplesmente estar na presença de Deus. Renuncio a tudo que possa ter me contaminado através de falsas religiões, e tudo isso faço na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, faço sob a proteção da Santa Virgem Maria, a Mãe de Deus, que esmagou a cabeça da serpente, faço sob a autoridade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e debaixo da graça e da intercessão de São Miguel Arcanjo. Por isso, Senhor, através dessa bênção que dou agora, que cada irmão nosso que tenha renunciado ao mal seja selado pela força do Espírito Santo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Que maravilha, Deus lhe pague, Padre, por esse momento de graça, por mais esse momento de bênção. E que bom, guerreiro, que você ficou conosco até agora e pôde fazer junto com este querido sacerdote exorcista essa oração de renúncia.